Oi, tudo bem? Eu me chamo Rejane e eu sou aqui do canal Me Ajude Aí. E eu vou trazer para vocês um assunto que fala sobre mais uma profissão. Lembra que eu falei em outro vídeo que eu ia trazer coisas que iam ajudar de alguma forma você tanto a ganhar dinheiro como também uma oportunidade para o futuro, para que você tenha uma profissão? Pois bem, hoje eu vou trazer o copyright, que é uma profissão que já existe há algum tempo, porém com a tecnologia e com tantos equipamentos e ferramentas para se trabalhar, a forma de abordagem para utilizar a persuasão, então ela é utilizada para aplicar para conquistar pessoas e aplicar técnicas de persuasão e comunicação para você conquistar clientes e fazer vendas e com isso fazer dinheiro. E é uma profissão que tem muita demanda, tanto para empresas que você assina a carteira, como também para você trabalhar como autônomo. E você vai fazer esse trabalho por conta e por isso você precisa dar o primeiro passo. É uma profissão que você desenvolve ela com o tempo. Então, é disso que eu vou falar hoje, sobre a profissão copyright. Tá? Eu quero que você fique aí e assista o resto do vídeo, que no final eu vou dar dicas muito importantes quanto ao como você faz para conseguir trabalho que tem muita demanda no mercado. Copyright é uma profissão que não é só escrever. Você não precisa só saber escrever, mas você também precisa entender o que o cliente precisa, entender a necessidade da pessoa que vai comprar, entender a necessidade daquele cliente que está te contratando. Então você precisa ter esse conhecimento mais profundo e conseguir colocar no papel, né? Que na verdade hoje o que move quase 80% é a internet. Então você vai criar textos que vai convencer pessoas a comprar um produto ou fazer com que a marca seja reconhecida. E a marca vai ficar sendo notada, que é que muitas pessoas fazem. Quando você vê uma frase numa propaganda, falando uma frase super curta, falando algo sobre um produto ou sobre um serviço, aquilo ali é o trabalho do copyright. Então você vai precisar desenvolver técnicas de persuasão, que é convencer as pessoas a comprar um produto, ou até mesmo fazer com que ela goste da marca. Isso é o trabalho de um copyright. Nesse trabalho, você vai precisar ter um começo, meio e fim. E eu achei tão interessante que quando você conta essa história, você vai fazer com que as pessoas tornem a marca, tornem o serviço um herói, fazendo com que as pessoas olhem para aquela frase e digam: como eu não pensei nisso? Nossa, não acredito que um simples serviço, uma contratação, por exemplo, de um crediário, ou então uma conta num banco, por exemplo, um banco específico cria uma propaganda fazendo com que, querendo me convencer que o banco dele está fornecendo um serviço de contratação de financiamento e que ele é o melhor banco para eu fazer o meu financiamento. Então, o copyright ele precisa criar uma frase curta, geralmente tem entre 8 e 10 palavras, e ela precisa convencer a pessoa. Isso é copyright. Você vai convencer a pessoa a adquirir aquele serviço ou até mesmo você acaba se identificando com o produto ou com a marca porque você foi convencido com aquela frase. E esse trabalho você faz como? Você precisa ler, você precisa entender a necessidade do produto e o que o produto vai fazer em troca. Uma das coisas que já vem desde quando isso foi criado, que na verdade os redatores de jornais, eles já faziam isso, tanto nos jornais como nas revistas. E isso não é de agora, isso já vem de um tempo. Esse trabalho ele também é conhecido como redator e hoje mais atual como copyright.
E nós precisamos entender que a venda, ela não é feita só dentro de dentro de um estabelecimento, mas ela é feita também pelas mídias, tanto a mídia social, como a mídia impressa, como a mídia na TV. Então, nós precisamos perceber que o copyright trabalha em todas essas mídias. E pensando nisso, você pode visualizar o quê? O quão grande é esse mercado de trabalho. Se você se capacitar de agora e não deixar para fazer isso lá na frente, você vai estar caminhando com o crescimento dessa área. Você vai começar a estudar agora. Eu não vou dizer para você que esse trabalho é um trabalho que você vai aprender assim, super rápido. Mas se você já tem habilidade de escrita, você já tem algum curso na área, você já tem uma faculdade que seja de letras e você tem essa habilidade de escrita, então você vai conseguir atuar nessa área. Por quê? Uma das coisas que a gente precisa ter para qualquer tipo de trabalho, não só para copyright, é que você precisa ser determinado uma coisa. Se, por exemplo, você que está aí me assistindo, vendo eu falar sobre algo que você nunca tinha ouvido falar, ou até que você já tinha ouvido falar, mas você não tinha entendido, simplesmente esse trabalho é você escrever a verdade do serviço. Que muita gente por aí, a gente ouve o tempo todo pessoas falando sobre cursos e cursos que vão fazer você enriquecer de todas as formas e que te prometem coisas e coisas, dos tais gurus, né, da internet. Então, o copyright não vai fazer isso com você. Por quê? Primeiramente, você precisa fazer algo para você alcançar, tá? Promessa nenhuma dessa eu vou te dar aqui. Você precisa estudar, você precisa se capacitar para você ter acesso a essa informação, ter acesso a esse aprendizado, a esse conhecimento. Então, primeiro você precisa se capacitar para você entender como é o mundo do copyright. Muita leitura, entendimento das marcas, você precisa estar atento ao que as empresas, as propagandas que as empresas fazem, grandes marcas como de carro, de cosmético, e também de mídias, que hoje é o que mais tem, telejornais. A gente precisa ficar antenado a essas notícias para que a gente saiba do que falar e não estar por fora, porque simplesmente você não vai entrar dentro de um mercado de trabalho que exige isso. Exige. O copyright exige você ter conhecimento. Então, se você tem esse interesse, tá, de se aprofundar nessa área, mas é só simplesmente escrever. Não é só simplesmente escrever. Porque escrever por escrever, tem um monte de gente aí utilizando da inteligência artificial para escrever. E eu peço que você abra sua mente para que você busque esse conhecimento e se aprofunde na área, porque você será o profissional do futuro. Se você é um profissional que hoje está aprendendo sem buscar o conhecimento, somente pegar o superficial, você será um profissional que não vai dar conta do trabalho e que simplesmente vai depender do senhor Google para trabalhar. E não é interessante para um profissional que vai dar retorno para uma empresa. Ninguém quer contratar uma pessoa que não tenha a capacitação necessária para se virar sozinho sem uma internet, por exemplo, só com papel e caneta na mão. Você quer eu não gostaria de ter um profissional que não tenha essa habilidade. Se você tem um papel e uma caneta na mão e você consegue escrever qualquer coisa, eu te garanto que essa profissão, copyright, é para você. Uma pergunta. Com certeza você já viu uma propaganda em que você ouviu ou que você leu e disse: era isso? Exatamente isso que eu queria. Era exatamente isso que eu precisava. Então, o copyright, ele conseguiu o resultado que a empresa gostaria quando contratou ele, porque ele fez com que a pessoa leu aquela frase de impacto, persuasiva, convencesse ele que ele precisava daquele serviço. Então, quando a gente faz isso, o nosso trabalho, ele se torna real. E assim a gente vai chamar a atenção das empresas, a gente vai chamar a atenção daquela, até da profissão, porque se você consegue fazer isso, você consegue desenvolver o trabalho e consegue alavancar as oportunidades. Uma coisa que você precisa saber,
esse profissional, ele não ganha mal. Se você, desde quando você é um profissional júnior, que é aquele que está começando, hoje o salário do júnior está numa base de R$ 3.000 e para mais. Claro que se você trabalhar para empresas de médio e grande porte, empresas aquelas bem pequenas, essa, claro, a gente sabe que não vai querer pagar isso. Mas o alvo agora é você se capacitar para você ter acesso a grandes empresas ou você trabalhar por conta própria, que é você fazer com que as pessoas te notem. Então, com isso, você precisa mostrar seu trabalho. E aí você começar a fazer isso, falando, desenvolvendo isso até online. E eu vou dar a dica para você de 2 aplicativos e sites em que você consegue ver essas vagas e quais os requisitos que eles exigem, tá? É o Freelance, que você vai prestar serviço, você faz seu cadastro e coloca seus dados, tudo que você sabe fazer, e aí as empresas entram em contato com você. E a outra empresa é o Upwork. Essa empresa você vai fazer seu cadastro igual, só um adendo, esse aplicativo, esse site, ele é em inglês. Então, se você não tem inglês, a sugestão é que você entre pelo computador ou notebook, ou então o celular, e você traduza a página para que você consiga entender, tá? Isso é importante. Você ter uma segunda língua, ou terceira, e assim sucessivamente. Porque na área de tecnologia, hoje, todas as empresas estão contratando pessoas que têm uma segunda língua ou, no mínimo, inglês. Então, se você quer uma dica minha, eu estou tentando isso há muito tempo. Inclusive, vários aplicativos de inglês que eu tenho no meu celular vivem me avisando que eu preciso terminar. Então, assim, eu tenho um conhecimento raso sobre inglês. Hoje eu já consigo falar em espanhol. Só que eu preciso aprender inglês. Então, a minha dica é a mesma coisa que eu quero, eu estou falando para você, que vai abrir portas para você. Aprenda a falar inglês e dê o primeiro passo, porque vai abrir portas para o copyright e também para outras áreas na área de TI, na área de tecnologia da informação, e assim que é uma oportunidade vasta. Então, são esses duas sugestões que eu vou dizer para você. Se você quer conhecer se realmente o que eu estou falando é verdade, você entra nesses 2 aplicativos e digita lá copyright e vai estar lá quantas vagas tem. Existem muitas vagas e de grandes empresas. Agora que eu trouxe para vocês essas dicas, eu sei que eu não estou aprofundando sobre o conteúdo. Eu trouxe aqui para vocês sobre o copyright porque eu comecei a fazer um curso sobre isso e passei a entender algumas coisas, e por isso achei interessante trazer para você. Por que eu escolhi fazer o curso? Porque eu quis trazer o conteúdo. Foi por isso. Então, toda vez que eu trouxer algo aqui é porque eu estou estudando ou porque eu já estudei, como eu já tinha falado. Porque para trazer uma oportunidade diferente para você. Eu poderia vir aqui e dar uma aula extensa sobre o assunto, mas eu não vou fazer isso porque eu não tenho esse conhecimento. Eu estou trazendo aqui uma oportunidade, uma sugestão de algo que é possível. Claro que com trabalho e dedicação, você precisa correr atrás, estudar e que com certeza futuramente você vai conquistar isso. Se você já tem a habilidade de escrita, você já tem a oportunidade agora. Agora, se você vai desenvolver isso, a minha dica é que você precisa ler e entender sobre o assunto e procurar uma forma de estudar sobre ele. Tem vários livros, eu indico muito que você leia. Por favor, leia, porque você vai ter acesso ao conhecimento. Se você não ler e ficar só nas ferramentas de pesquisa, infelizmente você não vai conseguir o conhecimento necessário. Vai ser um conhecimento raso, e com conhecimento raso nenhuma empresa contrata. Então, a partir dessa sugestão que eu dei agora, escolha uma forma de contar a sua história, comece a divulgar que você está trabalhando na área, que você está começando, dando os primeiros passos, e comece a contar a sua história, desenvolvendo as suas habilidades aos poucos, sem pressa, porque é assim que o profissional ele começa a dar os primeiros passos. Não adianta, ninguém começa lá de cima, a gente precisa começar de algum lugar, não é verdade? Então, comece.
Comece a contar a sua história, crie um blog, crie um Instagram, crie qualquer rede social e comece a contar, comece a fazer o trabalho e aí você vai ver o resultado e com isso você vai aprender. Eu queria pedir para você, se você gostou do conteúdo, deixe o seu like para ajudar o canal, curta e deixe um comentário para interagir com a gente. Se você tiver alguma pergunta, uma sugestão também, pode deixar nos comentários. E eu quero agradecer você por ter nos acompanhado até aqui. E nos próximos vídeos eu vou trazer mais sugestões igual, um pouco parecido com copyright, porque eu escolhi 10, então tem mais 9 sugestões de trabalho aí para você se capacitar e ganhar dinheiro online ou não, por contratação também. Então, quero pedir para que você continue, compartilhe com pessoas que você acha que tem interesse em conhecer um pouco sobre o assunto, tá? E é isso, gente. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!